Muito bem, pessoal de casa, que bom estar aqui com você, compartilhando mais uma vez um trecho da Palavra de Deus. E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, a tomar aí nota, pelo menos, do texto de Efésios, capítulo 4, versículos 22 ao 32. E o título que eu dei para essa devocional foi Virando a Cabeça. A gente precisa, de fato, como diz o pastor Lucim, pirar mesmo, muitas vezes, mas fazê-lo em Cristo, com a consciência do Espírito Santo. E eu digo para você o que está aqui, Efésios 4, 22 diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Verso 25 nos ensina algumas coisas a partir daí, algumas coisas muito práticas. E eu vou assim, pausado com você nessa devocional, dentro daquilo que o Senhor me falou. Nós precisamos renovar a nossa mente. O apóstolo Paulo, por mais de 2, 3 vezes, ele nos cita essa condição de nos renovarmos, especialmente na nossa mente, e nós precisamos renovar a nossa mente e o nosso coração dia a dia, mudando, indo contra essa cultura do mundo. O Evangelho sempre para todos nós será uma contracultura. E aqui, como que nós fazemos isso? Como que é esse processo de mudança da mente? Querido, o processo de mudança da mente vem pela substituição. Se você entende que você acorda chateado e isso para você é uma verdade, e aí você tem que estourar com todos que estão à sua volta, isso aí é porque sua mente já foi condicionada assim. Substitua isso. Entre com uma nova palavra de que acordou chateado, preocupado, você vai abençoar as pessoas. E é isso que nós vamos falar. Observe o verso 25, o que diz aí. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Falar mentira, você substitui a mente quando você a troca pela verdade. Falar a verdade é tudo aquilo que remete a Cristo. Cristo é a verdade, e a verdade, ela sempre nos liberta. Eu aprendi no seminário uma frase que para mim sempre foi muito forte. Diz assim: morra, mas cumpra a sua palavra. Porque a nossa palavra, ela tem que ser verdadeira. Eu ensino para os meus filhos o quê? A verdade é sempre melhor. Então procure ter em seus lábios, ter em sua boca a palavra da verdade, ser autêntico, ainda que isso represente imediatamente um ônus, custe alguma coisa a você. Mas é melhor você ficar vermelho por 5 minutos do que amarelo para o resto da sua vida. Assim nós já temos ensinamento do nosso pastor Márcio. Caminhe aí no versículo 26, o que diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, às vezes, essa tensão, essa corrida, o corre-corre, é o ônibus que estraga, é o carro que fura o pneu, é a mãe que fala na nossa cabeça, é o marido que fez alguma coisa de errado. Meu irmão, minha irmã, cuidado, transforme a ira em perdão. Essa condição de irás, já pense já no perdão, porque isso protege você, isso é anticorpo para você, vai te prevenir de várias doenças. Eu sei que muitas pessoas vivem em processo de depressão por causa de amargura na sua vida. Câncer, muitas vezes, é estabelecido, linkado com essa questão da amargura. O que é amargura? É você tomar um copo de veneno achando que está fazendo mal para o outro. Então, essa amargura, ela tem que sair da sua boca como doçura. Não é? Essa ira, ela tem que sair com palavras doces, afáveis a quem está ao seu redor, porque aqui o texto diz, não se põe o sol sobre a sua ira. O seu problema de hoje tem que ser resolvido hoje. Resolva a sua vida, resolva as questões pessoais. Pule aí comigo para o verso 28. O verso 28 diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para com que tenha que acudir o necessitado.
substitua na sua mente a desonestidade pela honestidade. A honestidade, especialmente com você. Muitas vezes somos desonestos conosco e isso é prejudicial. Nós não lidamos bem com o nosso tempo e depois nos vimos em grandes apuros, em grandes apertos. Então, venha aí trabalhar, venha remir o seu tempo, cuide do seu tempo de uma maneira especial, programe-se, planeje-se, seja honesto com você mesmo, não roube o tempo de outros, não roube, às vezes, o que não é seu. Roubar é exatamente isso, tomar o que não é seu. Mas, por exemplo, toma cuidado aí no seu trabalho, está levando ali uma caneta do trabalho, está levando ali um clipe do trabalho, o que for, se você tem que fazer a direito, faça. Fila dupla, atenção mamãe, levou sua filha, seu filho à escola, fila dupla, isso é um roubo, isso é desonestidade. Vamos ser honestos, vamos transformar. A única condição que a gente tem para transformar o nosso país é sobre essa, mudando a nossa própria mente. No verso 28, ainda nos diz, falando sobre o trabalho, fazer aquilo que é bom com as nossas próprias mãos. Não é verdade? Precisamos trabalhar, é substituir o comodismo pelo trabalho. E isso nos diz de uma ocupação também do nosso tempo. Isso fala, tem uma velha frase que você já conhece, cabeça vazia é oficina do diabo, não é? Então, mantenha a sua cabeça trabalhando, pense a respeito das coisas do céu, pense a respeito daquilo que agrada o Senhor, faça sempre essa avaliação se aquilo que você está fazendo está agradando ou não ao Senhor. E aí, tome o trabalho, é o quê? É a sua força, é o seu braço, é aquilo que você tem que fazer. Deus não vai fazer por você, é aquilo que você mesmo faz. Então, trabalhe para mudar a sua história. E aqui também no verso 29, acompanha aí e diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Ou seja, troque, substitua as palavras de morte por palavras de vida. No trânsito, você foi fechado, nós temos a cultura de xingar, nós temos a cultura de buzinar, mas é hora de estabelecer o quê? Aquela palavra de bênção. Mas tome muito cuidado com aquilo que às vezes sai, porque você às vezes quer falar uma palavra, mas seu coração ainda está tão fechado que até uma palavra de bênção pode ser uma palavra de morte. Quando você fica muito irado, você diz: ah lá, aquele abençoado. Isso não é abençoar. Você só está externando que o seu coração ainda está tomado pela ira. E então, deixe essa fonte ser purificada. O seu coração, que é essa fonte, que é esse armazém, deixe ele jorrar para fora aquilo que a palavra de Deus diz. Precisamos disso, eu preciso disso. Passo por raivas também, como você, situações difíceis, mas eu quero abençoar. Chego no trabalho, eu tenho que lançar uma palavra de bênção. É para o meu colega, eu lanço essa palavra de bênção, porque isso, para mim, já é um cuidado, já é um tratamento pessoal. E olha aí o verso 31, o que diz para a gente: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda a malícia. Ou seja, de tudo isso que eu falei, transforme no seu coração, na sua mente, a maldade pela bondade. Seja bom com as pessoas. Gentileza gera gentileza. Gentileza no seu trabalho, isso gera o quê? A consciência da mútua cooperação. Eu coopero com a Carol, Carol coopera comigo. Eu quero cooperar com você, você vai cooperar comigo. No trânsito, dê a vez, dê a preferência, seja sensato, pense no outro. Não é verdade? Se nós nos tornarmos assim bons, é a única forma da gente transformar o nosso Brasil. Cuidado com a grosseria na palavra, cuidado com essa... muitas vezes as pessoas confundem o ser franco com ser mal educado. As pessoas que dizem, eu falo mesmo, talvez isso é uma maldade do seu coração, é uma defesa emocional. Não, se desarme para que o versículo 32 se cumpra na minha, na sua vida e na igreja de Cristo, para impactar aqueles que são igreja, mas ainda não sabem que são. Veja o verso 32, o que diz. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Nós nos deleitamos nessa graça de Deus, no perdão de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo, de tudo que ele falou, se você analisar bem, sempre vai falar de um ponto, de uma falha nossa, e isso o que tem a ver com a coletividade. Então, lembre-se que Deus, quando ele agiu, ele pensou na coletividade. Deus, quando ele fez algo, ele pensou em você. Então, pense nos outros, pire a sua cabeça, vire a sua cabeça, essa chavinha aí agora, porque você pode, como a Carol diz, você pode determinar o seu dia, você pode determinar a forma como você vai encerrar o dia hoje, mais tarde. E eu sei que Deus tem promessas a cumprir para a sua vida, ok? Que então guarde essa palavra no seu coração e a gente precisa virar a cabeça todos os dias. Amém?